Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que esta paz do Senhor, esta paz que nos fortalece, esta paz que nos dá segurança, o Senhor Jesus veio para nós nos fazer forte, o Senhor veio para nos tirar de toda a opressão do mundo, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para andarmos sobre todas as coisas. O Senhor veio para trazer sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte, esta paz que o mundo não pode dar, mas só o Senhor pode trazer esta paz, só o Senhor pode trazer essa segurança, só o Senhor pode nos libertar de todos os nossos temores, só o Senhor para nos curar, o Deus que nos cura de toda a enfermidade, o Deus do milagre. Por isso nós precisamos andar confiantes no nome do Senhor, precisamos andar exatamente confiando nele em todo o tempo, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, e por isso, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor faça resplandecer, iluminar a cada homem, a cada vida neste momento, para que busque no Senhor a força, o poder, a glória. E nós precisamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Que o Senhor possa guardar a cada vida, Pai amado. Que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Que o Senhor possa, Pai amado, colocar dentro de cada coração, Pai, a ousadia, para que eles possam entender que precisam andar confiantes em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Precisamos vencer o medo, meu irmão. O medo não é de Deus. O medo é do diabo. O medo. Porque o Senhor diz para a gente não termos temores. O temor, meu irmão, porque aquele que tem amor lança todo o medo fora. Precisamos lançar o medo fora, meus irmãos, sobre todas as coisas. Precisamos crer que Deus está conosco. E desde o princípio, nós vemos que as ações malignas é de acuar o homem, de colocar o medo no homem, de colocar um terrorismo dentro do coração do homem. Nós vemos que os homens andam em pânico, meus irmãos. Mas, como diz o apóstolo João, lá em 1 João 4,18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O servo de Deus não devem temer. Glória a Deus. Amém? Neste momento, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos confiar totalmente em Deus. É em Deus que nós precisamos confiar. Precisamos lançar todo medo fora, meus irmãos. Porque aqueles que temem, meu irmão, não está aperfeiçoado no amor. Precisamos tirar todo medo de dentro de nós. E precisamos confiar em Deus em todo momento. Confiar no Senhor, porque aqueles que estão guardados pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus exatamente nos guarda, aleluia, como o sangue de Jesus guardou os hebreus quando o anjo da morte passou ali para levar todo o primogênito do Egito. Mas o sangue de Cordeiro, que foi passado nos umbrais das portas, conservou em vida ali os hebreus que confiaram em Deus. E nós temos que fazer menção em nosso Deus, meus irmãos, aleluia. Porque eu digo, como o Senhor diz, se Deus não edificar a nossa vida, tudo é em vão. Se Deus realmente não guardar a cidade, em vão guarda os sentinelas, meus irmãos. Nós podemos ter tudo, o melhor plano de saúde, nós podemos ter o melhor seguro, nós podemos ter o melhor emprego, nós podemos ter o melhor salário, nós podemos ter a melhor reserva, mas eu digo, se Deus não guardar a sua vida, meu irmão, tudo é vão. O médico não pode salvar, o teu seguro não pode salvar, o teu dinheiro não pode salvar, nada pode te salvar. Mas, meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor, aleluia,
o Senhor os guarda. Nós andamos por fé, meus irmãos. Nós não andamos por vista. Aleluia. Por isso que nós não tememos nada. Andar por fé, meus irmãos, é não ter temor nem de rumores, nem de praga, nem de peste, nem de penitência, nem coisa alguma, meu irmão. Nós não podemos temer nada, aleluia, acima de todas as coisas. Nós temos que temer a Deus. Eu vejo os homens, tem medo de doença, tem medo de ficar desempregado, tem medo de morrer. Meus irmãos, tem medo de morrer. Eu digo, aquele que está em Cristo Jesus, meu irmão, não tem medo de morrer. Porque a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. A nossa vida está em Cristo. Aleluia. Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Meus irmãos, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos na direção de Deus, na vontade de Deus, a nossa vida está em Deus, os nossos dias estão na mão do Senhor, nossos dias estão na palma da mão de Deus, estamos fazendo a sua vontade, a sua direção, e se assim o Senhor nos permitir, iremos nas horas que Deus nos permitir. Então por que vamos temer alguma coisa, meus irmãos? Tem que temer sim, aquele que não tem Deus, esse vai viver temorosamente. Aquele que não tem Deus vai viver com medo. Aquele que realmente não tem Deus tem que temer mesmo, tem que temer o bandido, tem que temer todas as coisas aí fora, tem que temer a doença, porque ele não tem a proteção divina, porque exatamente o Espírito Santo não testifica que ele é um filho de Deus, mas quando o Espírito Santo de Deus testifica na sua vida que você é um filho de Deus, meu irmão, você ainda que anda pelo vale da sombra da morte, aleluia, mal algum você vai temer, porque você sabe que o Senhor é aquele que está com você em todos os lugares, aleluia. Não devemos temer. A palavra do Senhor diz para a gente não temer rumores. A palavra do Senhor diz para a gente não temer a peste. A palavra do Senhor diz para a gente não temer exatamente o inimigo, meu irmão. Mas a ação do inimigo, meu irmão, é deixar todo mundo em pânico. Atemorizados, meus irmãos, porque quando nós confiamos no Senhor, ainda que tudo se levante, como o salmista dizia, ainda que uma cidade inteira se levante contra mim, eu confiarei no nome do Senhor. Eu vou confiar no nome do Senhor, nós precisamos confiar no nome de Deus, aleluia, porque Deus, meus irmãos, é o Senhor, nós precisamos andar de fé, nós precisamos andar pela fé, nós precisamos acreditar em Deus em todo momento. Como eu disse, as pessoas têm medo. Tem medo de morrer, as pessoas têm medo de ficar desempregada, as pessoas têm medo de doença, as pessoas têm medo de ficar sem dinheiro, elas só não têm medo de Deus. Não, elas vão, se prostituem, roubam, mentem, enganam, defraudam as pessoas. Elas deviam temer, sabe por quê? Que tais pessoas fazem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, elas têm temor daquilo que pode matar o corpo, mas elas não têm medo daquilo que mata a alma. E nós precisamos se voltar a Deus, meus irmãos. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se chegar a Deus, porque o Senhor, meus irmãos, aqueles que buscam a sua face, aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que se voltam ao Senhor, aqueles que realmente fazem do Senhor o seu braço forte, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, aleluia, o Senhor os faz vencedor. O Senhor está com ele. O Senhor, aleluia, não importa. Nós temos que pegar uma passagem aqui de Cedraque, Mesaque e Abednego, que quando ali eles não se prostraram ao ídolo, a imagem de Nabucodonosor, no qual tinha uma sentença que todo aquele que não se dobrasse e se prostrasse à imagem de Nabucodonosor seria jogado na fornalha. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está conosco em todos os momentos. E quando vamos ler um trecho lá no livro de Daniel 3, para que muitas pessoas que não conhecem a passagem, para que entenda o que aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abednego. E quando ouvires o som, está lá em Daniel 3:5,
Quando ouvires o som da buzina, da flauta e da harpa e da sambuca e do saltério e da gaita e dos foles e de toda espécie de música, prostrar-se-á e adorarás a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, estavam aqui 3 homens que não se prostraram à estátua de ouro no qual o rei Nabucodonosor tinha determinado. Nós vemos que Satanás, ele domina todo mundo. O diabo domina todo mundo, meu irmão. O diabo coloca o medo, o pânico nos corações dos homens. Mas, meus irmãos, aqueles realmente que estão vestidos pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, aleluia, eles não têm temores. Aqui estão 3 homens que não se prostraram àquela estátua e foram lançados dentro da fornalha ardente, aleluia, aquecida 7 vezes mais. Estavam ali 3 homens, meus irmãos, que não tinham medo de ser jogado vivo dentro de uma fornalha, mas antes eles não se prostraram às imagens dos outros deuses. E eu digo, meu irmão, aqueles homens não tinham temores dentro do seu coração. Antes eles estavam firmados em Deus. E eu digo, nós não andamos por vista, meu irmão, nós andamos por fé. E eu digo, a maioria daqueles que professam ser cristão andam só por vista, porque os seus corações estão todos atemorizados. Os seus corações estão todos atemorizados, meu irmão. Medo de tudo, medo de tudo. Isso não é fé, porque a fé, meu irmão, ela lança o medo fora. A fé, ela nos aperfeiçoa no amor. A fé, meus irmãos, ela move situações, porque Jesus disse, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser este monte, levanta-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração. Aí é o grande questão, meu irmão. A fé é uma confiança total em Deus. A fé é uma certeza total em Deus, que Deus está cuidando de nós e que nem um fio da nossa cabeça cai sem a permissão dele, não cai nem um fio da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Quando você é de Deus, meu irmão, você está guardado por Deus, você está guardado porque o Senhor não nos deixa, Ele não nos abandona. Precisamos ficar firmes. Mas sabe como estão os ouvidos dos homens? Ouvindo o temor. Nós não podemos dar ouvido a temor. Nós precisamos dar ouvido o que o nosso Deus faz. Mas as pessoas preferem ouvir o que o diabo está fazendo. O diabo está matando, o diabo está destruindo, tá? O diabo está destruindo aqueles que não estão firmados no Senhor. O diabo está matando e roubando e destruindo aqueles que não estão firmados no Senhor, porque aqueles que são de Deus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, estão guardados por Deus, meu irmão. Eu digo que aqueles que não estão em Deus, esses têm que viver no temor mesmo, têm que viver no temor, porque, meus irmãos, aqueles que descem à sepultura sem Cristo Jesus, meus irmãos, vão para o inferno. E vão para o inferno. Não estamos aqui julgando, não, é a palavra. Jesus diz, quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Por isso que os homens têm que temer. Eu digo, meu irmão, eu digo que o lucro daqueles que estão em Cristo Jesus quando parte é uma grande alegria. O próprio apóstolo diz que o morrer para ele exatamente era lucro, porque o apóstolo Paulo sabia exatamente que ele já estava edificado em Cristo, que a sua vida estava em Cristo, e ele sabia que se ele morresse, ele sairia exatamente de toda esta opressão deste mundo, porque a palavra diz que enquanto nós estamos vivendo nesta natureza, ainda nós estamos separados de Deus, mas quando, meus irmãos, nós morremos no Senhor, nós somos levados exatamente pelo Espírito Santo e pela graça a estarmos com Deus, meus irmãos. Por que vamos temer? Temer o quê? Temos temores sim,
O meu maior temor, sabe o que é? Ver muitas pessoas andando separadas de Cristo Jesus. O meu temor, sabe o que é? Ver muitas vidas fora do caminho do Senhor e ver que se elas morrerem, meus irmãos, elas não vão subir, elas vão descer. O meu temor é ver tanta pessoa fora da presença de Deus. O meu temor é ver as pessoas na prostituição, não se render aos pés do Senhor. O meu temor, meus irmãos, é ver tantas pessoas vivendo engano, numa ilusão, sem ter Deus nos seus corações, meus irmãos. O meu temor é por eles, porque a gente sabe para onde eles vão se não forem salvos, meus irmãos. Mas temer o quê? Temer o quê? Aleluia! Se o Senhor diz que nos deu autoridade para pisar sobre o serpente e escorpião, e se alguma coisa mortífera nós bebemos, nada vai nos acontecer, nós vamos temer o quê? A unção de Deus está sobre as nossas vidas, meus irmãos. O poder de Deus está sobre as nossas vidas, a unção do poder de Deus. É esse revestimento que Deus quer que você tenha, essa certeza que Deus quer que você tenha, porque o Senhor disse: o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Quer dizer, nós não somos daquele que retrocede, meu irmão. Não retrocedemos, não. Nós avançamos. Não vamos temer nada, pode acontecer. Não vamos temer nada, porque Deus está conosco, meu irmão. Nós precisamos continuar, porque o diabo, ele veio para roubar, o diabo veio para destruir, o diabo exatamente veio para paralisar, mas nós estamos em Cristo Jesus, crendo, meu irmão, porque o mundo jaz do maligno, a ação do diabo está em todos os lugares, mas nós precisamos estar firmados no Senhor, nós precisamos andar com Deus e não ter temor algum de coisa nenhuma. Nós temos as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus estão nas nossas vidas em todos os momentos. E nós precisamos acreditar nas promessas, porque nós vivemos pelas promessas. O Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé, meu irmão, é viver pela palavra de Deus, é viver pelas promessas do Senhor. Aleluia. Nós precisamos buscar o Senhor, como está escrito lá no livro de 1 Reis, aleluia, 8, no qual Salomão, depois de ter levantado o templo, Salomão, depois de ter erguido o templo, aleluia, ele realmente se coloca a orar naquele lugar e ele diz: volte, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamores e a oração do teu servo, que hoje faz diante de ti, para que teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste: meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo, que fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu povo, o teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve e perdoa quando alguém contra ti pecar, contra o seu próximo pusere sobre ele um juramento de maldição, ou fizeram um juramento de maldição diante do teu altar nesta casa. Então, nos céus age, julga os teus servos. E nós precisamos, meu irmão, entender que toda oração e toda súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer conhecido, que quando a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então no céu, assentado na tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo vires o seu coração, porque tu conheces o coração de todos os filhos do homem, para que temam todos os dias que viverem na terra desde os nossos pais. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Salomão, depois de construir o templo, ele trouxe a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus na vida do povo. E
estava a arca ali, no qual, quando os sacerdotes e quando Salomão orou, o templo encheu da glória de Deus. Meus irmãos, nós não estamos mais debaixo desta velha aliança, mas nós estamos debaixo da nova aliança, aliança do nosso Senhor Jesus. Aleluia. O véu foi rasgado, meu irmão. Nós temos o livre acesso ao nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Nós temos esta oração no qual Salomão fazia a Deus para que todos aqueles que orassem se arrependendo dos seus pecados, para que Deus ouvisse a sua oração e perdoasse os seus pecados e sarasse a sua terra e sarasse a sua chaga. Meu irmão, o problema dos homens é que eles precisam sarar as suas chagas. O problema dos homens é que eles precisam sarar os seus corações, porque o nosso Deus, ele continua exatamente misericordioso, perdoando, sarando, curando. E eu digo que aqueles que se voltarem a Deus, aqueles que buscarem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que entregarem o seu caminho ao Senhor de todo o seu coração, aqueles que renunciarem o seu pecado, aqueles que fizerem a sua velha natureza morrer, aqueles que começarem a andar na presença de Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, a sua oração sobe ao Senhor, a oração que cura, a oração que liberta, a oração exatamente que sustenta, a oração que abre os caminhos onde não tem caminho. Eu digo, Deus está formando em nós uma fortaleza pelo seu Espírito para tirar todo o temor, para tirar toda a fraqueza. Aleluia! Deus está enxugando dos nossos lábios, das nossas bocas, toda palavra torpe, toda palavra de maledicência, toda palavra de intriga. Deus está formando dentro de nós lábios abençoadores. Deus está fazendo de nós uma bênção, como o Senhor disse a Abraão: sai do meio da sua parentela, do meio da sua terra. Aleluia! Nós precisamos, porque o Senhor está nos levando por uma terra abençoada, uma terra. Esta terra se chama Jesus, esta terra se chama Jesus, mas para nós entrarmos nesta terra, o Senhor diz: sê tu uma bênção, glória a Deus. O Senhor diz para nós, para entrarmos nesta terra, no qual o Senhor Jesus é o nosso Senhor, no qual o Senhor nos acolhe, no qual o Senhor, ele tira dentro de nós toda opressão, o Senhor tira toda a chaga de dentro de nós, o Senhor cura a nossa terra, o Senhor cura a nossa vida. O Senhor diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que está faltando, meus irmãos? Nós precisamos andar na presença de Deus e buscar a perfeição do amor. Nós precisamos tirar todo este medo que está dentro de nós, porque eu digo, tem duas coisas: ou você anda por fé, ou o medo te domina. O medo é dúvida, o medo é incerteza. E aquele que tem fé não tem medo não, meu irmão. Cedraque, Mesaque e Abednego tinham fé em Deus. Aleluia. Eles não se prostraram, porque eles tinham fé que tinha um só Deus, aleluia, e eles não se dobrariam a outro Deus. Ainda que fosse o rei que tivesse mandado, ainda que naquele momento eles foram tomados e naquele momento jogados dentro da fornalha, eles não voltaram atrás, porque eles tinham a certeza que Deus era na vida deles. E lá na fornalha, meus irmãos, o rei Nabucodonosor diz: não foi 3 homens que jogaram, mas eu estou vendo 4 homens, e um realmente está ali com a presença de um poder, glória a Deus, sobrenatural, porque era o Senhor que estava ali junto com eles na fornalha. O 4º homem era Jesus, que estava com eles dentro da fornalha, era o poder de Deus que estava ali dentro da fornalha. Eu digo, meu irmão, quando nós estamos firmados com o Senhor está conosco. O Senhor diz: não tema, estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós não
podemos temer coisa alguma, e nós vamos orar, meus irmãos, porque a oração do poder da fé cura o doente, a oração do poder da fé liberta o cativo, meu irmão, e Deus está libertando o povo cativo do medo, o povo cativo da insegurança, porque, meu irmão, o negócio do diabo é fazer todo mundo parar, estatizar todo mundo. O negócio do diabo exatamente é enfraquecer todo mundo, deixar todo mundo apavorado, que ninguém faz mais nada, ninguém faz coisa alguma, e o diabo, meu irmão, ele tem que sair da nossa vida, porque nós andamos por fé, meus irmãos, nós não andamos por vista. Nós temos sim que trabalhar na obra de Deus, nós temos que fazer menção no nome do Senhor, porque o Senhor não para. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu também, e nós também, como trabalhadores da seara, não podemos, meus irmãos, nos omitir. Nós temos que estar na frente de batalha, para batalhar exatamente contra todas as hostes espirituais do mal. Meus irmãos, não somos aqueles, meus irmãos, que retrocedem. Nós estamos cheios da palavra, do poder, da unção, do poder de Deus nas nossas vidas, que o Senhor possa mover na sua vida. Meu Deus, eu creio que Tu és o Deus, Pai amado, que vai à frente do Teu povo. Tu és o Deus que derruba as muralhas, Tu és o Deus que derruba todo este impedimento, meu Pai, toda esta notícia de pavor, meu Pai, toda esta ação do diabo que tem se levantado para atemorizar a terra, meu Deus, mas Tu és o Deus que levanta, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai amado, e derruba todas estas forças das trevas, Pai amado, e coloca em segurança aqueles que confiam em Ti, liberta eles do laço da peste, de toda obra maligna, meu Deus, e traz o sustento na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Precisamos ficar fortalecidos em Deus, alegres no Senhor, meus irmãos. A vida não para, glória a Deus, o poder de Deus não para, o Senhor não ficou parado. O mundo para, as pessoas param, e Deus fica esperando nós. Filho, aleluia, você tem o meu poder, você tem a minha glória. Maior é o que está em você do que está no mundo, meu filho. A unção do meu Espírito está em você, é maior do que aquele que está no mundo. É tempo de batalhar pela fé, é tempo de lançar os temores, xalabassu de candarabachai, esta unção de Deus, esta glória que levanta o teu povo, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, quebra, Senhor, essas cadeias malignas, Pai Santo. Senhor, levanta o povo ousado, um povo para a batalha, como o Senhor dizia, para tirar os covardes. Nós precisamos, como o Senhor disse para Gideão, Gideão tinha um número muito grande de homens, mas o Senhor disse para ele tirar os covardes. Tem muita gente, meu irmão, que não está pronto para a batalha, mas o Senhor está com aqueles que são ousados, aqueles que estão cheios da unção do Espírito Santo, cheios do poder, aqueles que não temem mais mal algum, mas antes o seu temor está no Senhor. Antes o seu temor está em guardar os mandamentos do Senhor, antes o seu temor está em fazer a vontade de Deus, e que a glória de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ficar firmes, meus irmãos, no Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligados conosco. Fica na força do Senhor, na força e no poder do nosso Deus, em nome de Jesus, amém.